Eu quero evitar falar do Trump aqui, eu quero muito evitar falar. Mas essa semana já é o segundo tópico, porque a metralhadora não para, gente. A gente já falou do tópico aqui do negócio dos ataques à Universidade de Harvard. Vamos falar do resto de uma vez que a gente tá aqui, né? A gente tem ameaça de 50% sobre a União Europeia, ameaça de 25% em cima da Apple, que é uma empresa americana. E a gente tem o resultado do jantar particular que ele deu para os maiores compradores da moeda, da criptomoeda dele. Corrupção? Não. Não, é só coincidência. Trump diz que não está procurando um acordo com a União Europeia após ameaçar tarifa de 50%. Ele falou que ia colocar tarifa de 50% na União Europeia a partir do dia 1º de junho. O presidente Donald Trump ameaçou na sexta-feira, e é sempre na sexta-feira, porque os mercados, né? Bolsa sábado e domingo, né? Impor uma tarifa de 50% sobre produtos da União Europeia, citando a falta de progresso nas negociações comerciais atuais. Que negociação, se só ameaçou? Suas poderosas barreiras comerciais, impostos sobre IVA, penalidades corporativas ridículas, barreiras comerciais não monetárias, manipulações monetárias, processos injustos e injustificados contra empresas americanas e muito mais levaram a um déficit comercial com os Estados Unidos de mais de 250 milhões por ano, um número totalmente inaceitável, escreveu ele em uma postagem na Truth Social na manhã da sexta-feira. Vamos falar sobre o problema de déficit comercial. Ter déficit comercial com o país é ruim? Não necessariamente, né? Por quê? Você está comprando do país mais do que ele está comprando de você. Só que você está recebendo algo de volta, você não está dando dinheiro de graça. É tipo eu falar que eu tenho déficit comercial com o supermercado do meu bairro. Porque eu compro coisa dele toda semana, ele nunca comprou nada de mim. Não, exatamente isso. Eu estou pagando para levar algo de volta que me beneficia. E ele não está comprando a minha mesa, que eu também não estou vendendo, né? Mas isso se complica ainda mais para o governo Trump, porque ele está fazendo esse tipo de ataque também em países com os quais ele tem um superávit comercial. Ele taxou as exportações brasileiras para os Estados Unidos. O Brasil foi afetado numa taxa de 10% para o Brasil, mas também ele foi afetado em outras áreas também, tipo taxa sobre o aço e alumínio. O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil. Se o déficit comercial é o problema, qual que é a justificativa para os países com os quais ele tem um superávit? Ele tinha que subsidiar, entendeu? Se tivesse lógica o que ele tá falando. Aí você vê que isso daqui, ele pega qualquer desculpa para fazer a guerra comercial dele. Com o Canadá, lembra com o Canadá e com o México como é que começou? Não, é o comércio de fentanil. A galera assim, mas menos de 1% passa pela fronteira canadense. Não interessa, a gente vai taxar a economia inteira. Por que isso está acontecendo? É um padrão de comportamento do Trump que a gente está vendo. O que ele faz? Ele pega uma agenda política dele, todo padrão é assim. Ele pega uma agenda política dele e ele quer agir nessa agenda. Qual a opção de ação que ele escolhe? Ele escolhe a opção nuclear. É basicamente assim, não é eu quero negociar com a União Europeia, eu vou abrir aqui um período de negociação, vou fazer uma pressão nessa negociação para tirar determinadas barreiras que interessam os meus produtores. Os Estados Unidos já fez esse tipo de negociação multilateral antes, porque tem vários países que dependem dos Estados Unidos e eles se beneficiam da relação com o país, então eles colaboram. Isso acontece à torta e à direito. Só que ele não, ele escolhe a opção nuclear. 50% em tudo, começando dia 1º. Mas aí qual que é o padrão de comportamento dele? Chega na data... Ele muda. Ou um pouco depois ou um pouco antes. Ele retrocede. Não, ele retrocede um pouco. Aí ele fala assim, não, a gente vai dar só 10, 20% e eu vou dar uma pausa de 90 dias. Exatamente. 90 dias é o padrão. 90 dias para negociar. Aí depois ele fala que abriu a negociação com o Reino Unido, funcionou assim. Ele mantém o nível da taxa, 10%, se não me engano, foi no caso do Reino Unido e coisa do tipo. O Reino Unido ele tem superávit comercial, tá? O outro país se compromete a algumas coisas que são muito nominais e ele vai para a mídia e comemora a vitória. Ele basicamente escolhe a opção nuclear, esse que é o padrão. Volta 2 passos, encolhe ali 10% e reivindica a vitória. Mas qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é todo mundo que está no meio, tá? Que não faz parte do círculo interno dele e tem informação privilegiada, e tem que lidar, principalmente com o mercado de ações, com esse caos e incerteza. Você perde dinheiro. A galera que está com ele
sabe que ele ia anunciar isso, as coisas iam cair, era o horário de comprar. Sabe exatamente quando ele vai anunciar que ele vai fazer uma trégua. Que aí você bota pra vender. Que aí o mercado sobe de novo pra você vender. A galera dele sabe disso. Ele tá usando isso como ferramenta pra manipular o mercado e a riqueza do mundo, gente. É óbvio, já tá muito na cara isso. É o modo de operação dele. Você vai ver, ele vai voltar um pouco, ele vai recuar em boa parte dessas tarifas, vai pegar um ponto mais embaixo e vai reivindicar a vitória. Mas tem mais coisa. Trump ameaça tarifar a Apple, uma empresa específica. Eu nem sei se isso é legal, porque quando você tá passando uma norma tarifária... Você vai por segmento. Por segmento, por tipo de produto e tal. Eu acho que você não pode falar que uma empresa tem que pagar mais, mas enfim, eu não tenho certeza, não sou especialista nisso. No direito tributário americano, direito tributário americano. Mas Trump ameaça a tarifa de 25% à Apple e diz que Samsung e outras empresas de tecnologia podem ser as próximas. O presidente Donald Trump, isso tudo na sexta-feira. Por quê? Tem feriado das bolsas de valores. Final de semana, enfim, é o dia de não funcionar, sei lá como é que chama. O presidente Donald Trump exigiu na sexta-feira que a Apple e outros fabricantes de smartphone como a Samsung fabriquem seus telefones nos Estados Unidos ou enfrente uma tarifa de 25%. Há muito tempo informei Tim Cook da Apple que espero que seus iPhones vendidos nos Estados Unidos sejam fabricados e construídos nos Estados Unidos, não na Índia ou em qualquer outro lugar. Se não for esse o caso, a Apple deverá pagar uma tarifa de pelo menos 25%. E deixa eu te explicar, mesmo tarifa de 25% nos Estados Unidos vai compensar produzir fora. O que a Apple está fazendo aqui agora é porque ela produziu por muito tempo na China. Só que por conta da guerra tarifária, eles estão transferindo pelo menos parte dessa produção para a Índia. Porque a Índia está em melhores termos com os Estados Unidos, é considerado um aliado, tá? Diferente da China, que é competidora. Então ele levou isso para Índia. A Índia vai sofrer alguma tarifa? Se eu não me engano, deve estar na cota dos 10%, tá? Do país lá dos 10%. Porém, não vão ser tarifas tão altas como a da China. Recentemente ele baixou as tarifas da China, disse que chegou a um acordo, baixou para 30%. E a China manteve os 10% dela, depois de sair de 145%, né? Então, assim, esse que é o problema. Vai continuar sendo produzido fora. E a galera, eu acho que não entende, principalmente a galera que vai criticar a Apple e outras empresas que fazem fora dos Estados Unidos. Elas fazem fora dos Estados Unidos. Isso não é uma coisa de empresas simplesmente capitalistas que estão mandando a produção para fora e tirando o emprego do empregado americano. Não. A ascensão da China e de outras regiões do leste asiático, porque antes era muita coisa que vinha do Japão, a partir da década de 90 e tal, isso permitiu um boom nos Estados Unidos do poder de compra da galera. Nos Estados Unidos hoje, a galera tem uma capacidade de poder de compra, de consumir o que eles chamam de consumer goods, tá? De bens de compra. Bens de consumo. De um nível sem precedentes. E parte desse cálculo, desse benefício dos Estados Unidos, que você pode ter um iPhone, tá? Mesmo que você não seja uma pessoa muito bem paga, parte desse benefício foi um sistema que foi montado, um acordo tácito que foi feito com essas nações, que é o seguinte: você vai produzir esses bens de consumo para mim por preços baixíssimos, eu vou te pagar uma merreca e eu vou ter acesso a todos esses bens. E pelo menos no início que era assim, vocês não. Vocês vão basicamente trabalhar quase de graça para mim. E a gente está falando de países que eram muito pobres e eles aceitaram esse acordo. Com o tempo, eles se articularam, principalmente a China, para tirar a maior vantagem possível e tentar enriquecer. Tirar a maior parte da população deles da miséria. E funcionou. Mas isso é um processo que tem a coparticipação de toda a população americana. Porque todo mundo passou a ter acesso a bens de consumo baratíssimos. Se fosse produzir isso nos Estados Unidos, o pobre americano não tinha acesso. A classe média americana dos Estados Unidos não ia ter acesso a boa parte disso. Porque o custo da mão de obra é mais alto. Esses países arcaram com vários outros custos. O custo do treinamento dessa mão de obra. Eu estava vendo aqui o número, e aqui a gente vai entrar no argumento do Tim Cook. Isso em 2023, a distribuição global de graduados em STEMs. STEM é o... Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E matemática, que é o campo técnico que você precisa para gerar esses profissionais para trabalhar nesse tipo de indústria. Isso em 2023, já mudou o número. Esses são os graduados. Essa é a China, 3 milhões e 57. Isso em 2020, tá, gente? Agora já passou de 4,7 milhões, pelos números que eu vi. E aqui tá os Estados Unidos, 820. Aí você vem aqui, ó,
O Brasil melhorou bastante, tá, gente? É mérito aqui, ó. Não tá lá ainda, mas, né? Comparado com outros, enfim. E aí você vê aqui a porcentagem dos graduandos no campo de STEMs. No campo de STEM. A China é 41%, se não me engano, aumentou. Aumentou nos últimos. Eu vi um número de 47%, se não me engano, mais pra frente. Isso daqui em 2020. E aí a gente entra no argumento que o Tim Cook colocou. Que ele fala, por que a China? Ele fala, a gente tá na China não é mais por conta do custo da mão de obra. Não que a mão de obra na China seja cara igual dos Estados Unidos, mas ela não é o campeão, ainda mais na região dela. Ali no Sudeste, Leste Asiático, ela não é Sul-Asiático, aquela região, tá? Ela não é a campeã de preço. Não é mais. Se for ali pelo valor, provavelmente você vai mandar sua produção, sei lá, para Bangladesh, outro país, no qual a mão de obra é mais barata. A China não é muito mais barato que Europa e Estados Unidos, né? América do Norte, mas não é mais a campeã de barateza de mão de obra, que é o argumento que todo mundo traz. Aí ele falou, não, o negócio é que não é só o cara que aperta o parafuso. Essas linhas de montagem tá cheio de engenheiro. Esse processo todo, calibrar máquina, essas coisas, é cheio de engenheiro. São engenheiros para esse tipo de coisa. Ele falou específico lá, um engenheiro para esses instrumentos de precisão. Uhum. Tipo assim, se você precisar dessas pessoas para trabalhar para você nos Estados Unidos, provavelmente todos os especialistas dessa área nos Estados Unidos enchem uma sala. Na China, eles enchem vários campos de futebol. Foi feito um trabalho, né? Esses que países... não se faz de um ano para o outro. Esses países teve um esforço governamental, esse acordo tácito de você vai fazer essas coisas barato para mim, eu vou te pagar nada, e a galera lá no meu país vai ter acesso a todos esses bens de consumo. Esse acordo tácito envolveu o esforço desse governo e desses países para treinar toda essa mão de obra. Parte é financiada por empresas americanas. Obviamente, a Apple financiou bastante. Mas a Apple não é dona de nenhuma universidade. Esse que é o porém. Você não pode simplesmente pegar isso e abrir a fábrica nos Estados Unidos. Não tem gente para trabalhar, não tem mão de obra. Não é questão só do custo mais. Os Estados Unidos não conseguem formar essa galera. Ainda mais do jeito que o ensino superior nos Estados Unidos é organizado. E boicotando Harvard é que não vai conseguir mesmo, mas... né? Só um detalhe. Nos Estados Unidos, para você tirar o diploma de engenharia, você tem que se endividar para a vida. O governo não faz esse esforço. E é o problema da mão de obra. Eu vi um comentário acho que o Linus que fez no podcast dele, é um canal de tecnologia aqui, tá? Que ele tá montando um site para fazer análise de tech. Pra você ir lá e ver uma coisa que você quer comprar e tem análise, comparação com outros e tal. Ele tá montando um site disso. E vai ter uma seção de display. Eu te contei essa história, né? De tela. E eles estão, há um tempasso, com uma vaga aberta de alguém que seja especialista em análise de não sei o que lá de tela, não sei, de LCD, alguma coisa assim. E ele mostrou outro site que tá com a vaga aberta há 3 meses. Naquela época, estava aberta há 3 meses. Porque não tem quem preencha. Ele falou assim, se essa vaga fosse aberta, se eu tivesse abrindo essa vaga na Coreia do Sul, que é país de LG e Samsung, que são provavelmente os 2 maiores produtores de display no mundo, você ia receber 1000 candidaturas em 1 hora. Não tô exagerando, mas muita gente. Foi muita enfático gente. Demais aí. Muita gente. Porque tem especialistas, formam esses especialistas lá. Nos Estados Unidos não tem. Você não pode fazer brotar da terra. São anos de investimento. Por isso que a solução da Apple agora, para escapar da tarifa da China, é ir onde? Para a Índia. Porque é o outro país que está fazendo isso. Nessa estatística aqui, ó... Eles estão com 30% da população. É o segundo. A Índia é o segundo, é. Esse que é o porém. Existiu um acordo tácito que foi feito entre os Estados Unidos e esse país. A população americana teve um acesso gigantesco a bens de consumo. As empresas americanas fizeram grana pra caramba. O custo estimado do iPhone, eu já vi várias estimativas, tá? Mas fica ali por conta dos $500. O iPhone que eles vendem por 1.100. A parte de manufatura da galera lá na Ásia, fornecedores de peça, empresas que fabricam, todo mundo divide esses 500. É a parte de peça e montagem. A Apple traz para os Estados Unidos e embolsa os outros 600. Tem 1 zilhão de empresa lá para repartir, né? Para tentar tirar uma mordida desses 500. E ali entra todos os custos de produção, todas as peças que tem que ser montadas, tudo. Todo mundo que produz, que fornece coisa para a Apple, que produz, tá lutando lá para esses 500. E aqui tirando a fatia gorda. E aqui ela tá... A empresa americana
Ela vende no resto do mundo por 1.100, eu não sei quanto é que tá no Brasil, vou colocar, imaginar aqui o preço em dólar, tá? E ela embolsa o resto. Tá. São donos do design e tudo mais, da marca e blá blá. Ok. Você tá entendendo? Mas é o produto versus... Quando diz assim, tá roubando, a China tá roubando os empregos que deviam estar nos Estados Unidos, não é onde a grana tá. A grana não tá na manufatura disso. Não tá na China. A grana tá em quem vende lá no final, tá no marketing lá no final. A grana que a Apple tá em que ela tira 30% de todo mundo que usa a App Store. A grana tá com a empresa americana, amigo. A grana tá lá com os americanos. Mas o que acontece? A vida do americano tá ruim. Por quê? A grana não está lá com os americanos. Tá com um pequeno número de bilionários. Aí que entra outro problema. O problema dos Estados Unidos é a distribuição de renda agora que tá deixando a galera insatisfeita. Essas tarifas mudam a distribuição de renda? Não mudam. A distribuição de renda tá em política fiscal, tem várias outras coisas. Mas é muito fácil você conduzir a opinião de quem tá pobre nos Estados Unidos culpando os chineses, entendeu? Mas o dado e o fato não é esse. A terceira coisa. Na semana passada a gente falou dessa coisa aqui do Trump que, vamos colocar, isso é corrupção. É legalizado, mas é corrupção. Que é o seguinte, ele lançou uma criptomoeda que é uma meme coin dessa que é esse tipo de moeda que só quem é insider, que faz parte do processo de desenvolvimento do treco, ganha dinheiro. O resto todo mundo vai perder. É sempre assim que funciona. Só que ele lançou um pouco antes de assumir como presidente dos Estados Unidos. E para promover a moeda dele, ele ofereceu um jantar para os 220 maiores compradores da moeda dele. Se você compra moeda, você tem um jantar com o Trump. Só que esse não é bem o jantar. Teve depois também, até onde eu sei, um jantar mais fechado ainda para os 25 maiores. E vamos falar desse jantar aqui agora. Por que isso é um problema de corrupção? Isso todo mundo tá falando, até a galera da direita tá. Eu já vi gente falando Quem é lúcido tá falando. Que é o seguinte, se você quiser funilar dinheiro pro presidente dos Estados Unidos, você não pode pegar e dar dinheiro direto para ele, que aí você pode ter uma acusação de corrupção. Mas o que você faz? Você compra a criptomoeda dele. Os grupos do Trump, se eu não me engano, eles retêm 80% do valor da moeda, né? 80% da quantidade da moeda, da distribuição da moeda. Então você compra a moeda dele. No pior das coisas, você tá comprando a moeda e fazendo o valor dela subir, e quem retém mais dela, que é a galera do Trump, ganha dinheiro. No jantar de Trump, e o jantar foi um fracasso. Só que tem um negócio no final. No jantar de Trump com moedas de meme, é o criptomoeda deles, de 148 milhões, desculpa, a tradução aqui tá do Google Translate, tá? 140 milhões, acho que é o valor de todo mundo que foi. Enfim, não sei como é que eles calcularam isso. Mas vamos continuar. A comida era péssima e a segurança era frouxa, diz participante. A ponto-chave, o preço da moeda de Donald Trump caiu 16% horas depois que o presidente organizou uma festa de gala em seu clube de golfe na Virgínia para os maiores compradores. Entre os 220 participantes estavam influenciadores de criptomoedas, executivos da indústria como Sandy Carter, da Unstoppable Domains e astros da NBA como Lamar Odom. E ele fez um breve discurso. Mas eu quero ler isso daqui com vocês vão entender. O preço da moeda meme do presidente Donald Trump caiu 16% na manhã de sexta-feira. Poucas horas depois de ele ter organizado uma festa de gala em seu clube de golfe na Virgínia para seus maiores compradores. Um público de elite que gastou um total de 148 milhões no token para ter a chance de estar lá. Aqui tem um gasto de 148 milhões. Nessa moeda dele. Foi anunciado como o convite mais exclusivo do mundo. Entre os 220 participantes estavam influenciadores de criptomoedas, executivos da indústria, tal, beleza. Os 25 maiores ganhadores receberam a promessa de uma recepção privativa, era esse o jantar mais fechado, e visita guiada. Outros, como Nicolas Pinto, de 25 anos, cujo pai o levou ao evento em sua Lamborghini, saíram decepcionados e ainda com fome. Meu Deus! A comida era péssima, disse Pinto. Não me deram nenhuma bebida além de água ou vinho do Trump. Eu não bebo, então tomei água. Meu copo só foi enchido uma vez. Os caras não deram comida! Trump fez apenas uma breve aparição, disse Pinto. Ele não conversou com nenhum dos 220 convidados. Talvez os 25 mais importantes, disse ele. A gente tem que falar desses 25, calma. No total, o presidente ficou lá 23 minutos. Trump fez um breve discurso retomando antigos pontos de discussão sobre criptomoedas e em seguida partiu de helicóptero antes de tirar perguntas ou tirar fotos. É a tradução do Google Translate. Antes de responder perguntas ou tirar foto com os vencedores. Isso daqui que é o mais interessante. A opulência da multidão estava em plena exibição.
Os relógios Richard Mille nem eram raros. Se você não sabe o que é isso, é esse relógio aqui, tá, gente? Que custam aí? 5, 1 milhão, 5 milhões, 5 milhões. Tem um aqui, ó, usado de 175 mil. Ó a bargatela aí, ó, barganha. Vi pelo menos 16 pessoas usando. Nunca vejo a menos que esteja em restaurante sofisticado em Miami ou Dubai. Exato. Para legisladores e reguladores, o jantar disparou um alarme. Ah, vá! Sério? O detentor número 1 do token foi o magnata chinês das criptomoedas Justin Sun, que atualmente enfrenta acusações de fraude da Security and Exchange Commission, que é o órgão do governo americano que lida com esse tipo de fraude, que foram recentemente suspensas, com a agência citando o interesse público. Ele tem 22 milhões da moeda do Trump e outros 75 milhões no token nativo da World Liberty Financial. Ele está sofrendo acusações do órgão americano que lida com isso. Porém, o maior comprador da criptomoeda do Trump teve o processo recentemente suspenso pela agência, citando como motivo sendo o interesse público. O motivo de suspender o processo dele por corrupção é interesse público. A investigação dele, o processo. Entendi. Custou 22 milhões. A suspensão do interesse público, entendi. É só uma simples coincidência, não tem nada demais. O fato de que o cara que é o maior comprador da criptomoeda meme do Trump teve o processo dele na Security and Exchange Commission suspenso por interesse público recentemente. Eu tenho certeza que não tem ligação. Gente, isso é surreal. A gente tá vivendo um momento surrealístico da realidade. Como que pode? Como que a gente não tem... Como a gente não, né? Que no Brasil tem. Mas como que os Estados Unidos e o mundo não tem uma ferramenta pra lidar com isso? O cara tumultua a riqueza de 8 bilhões de pessoas no mundo. Como? A gente deixa isso acontecer. A gente, ser humano, humanidade, deixa... Como isso acontece? Eu tô fazendo perguntas pra você responder pra mim nos comentários. Porque... É absurdo, não é? Um nível de manipulação, um nível de doideira. Parece que assim, tá todo mundo cego, ninguém faz nada. Cadê o povo dos Estados Unidos na rua protestando? Não tem, ninguém faz nada. E eu vi um vídeo do New York Times que reuniu pesquisadores, né, que estão tentando entender esse momento histórico nos Estados Unidos. E eles estavam falando, a população tá cobrando dos democratas. Mas o ambiente tá tão... de medo, porque um homem que faz um negócio desse é capaz de qualquer coisa, né, gente? Ele tá mandando gente sem passar por nenhum processo legal para uma prisão num outro país. Ele tá mandando gente de um país para outro país para cumprir uma pena que depois a pessoa cai lá e não tem como buscar. É um nível de loucura. É claro que os políticos que são de oposição devem estar se borrando de medo, porque o cara é imprevisível e não tem limites. E aí, o povo fica, não, cadê os democratas que não estão fazendo nada? E ao mesmo tempo, eles só vão fazer alguma coisa se o povo criar uma ambientação de ir pra rua lutar contra isso. É só pressão popular, não tem outro jeito de você estabelecer. Contra esse poder financeiro e econômico que tá mandando e fazendo essas coisas bizarras, teria que ser uma movimentação popular, assim, gigantesca. E não tá acontecendo. É bizarro. Não é? Eu acho bizarro.